Os aspectos de Plutão. Na minha experiência, os aspectos de Plutão figuram entre os fatores de mais difícil compreensão em qualquer horóscopo, pois nunca se sabe a que nível o seu potencial se manifesta. Embora a natureza de Urano seja muitas vezes considerada como imprevisível, parece-me que a ação de Plutão é muito mais imprevisível. Em muitos casos, não há diferença aparente entre considerar-se o aspecto como harmônico ou desarmônico. De fato, quando se começam a investigar os aspectos de qualquer dos planetas transaturninos, vê-se que os chamados aspectos pressionantes se encontram muitas vezes nos horóscopos das pessoas mais criativas e espiritualmente profundas. A avaliação do significado dos vários aspectos depende, pois, fundamentalmente, da nossa própria filosofia de vida e do objetivo individual que mais valorizamos. Se o nosso objetivo fundamental é ter uma vida fácil e sem grandes problemas, entre parênteses, mas também por isso sem desafios de crescimento e de criatividade, fecha parênteses, pode haver alguma justificação para analisar os aspectos através do método tradicional de os rotular de duros, brandos, bons, maus, difíceis, fáceis. Mas se tivermos a capacidade de ver as possibilidades da vida com mais complexidade e profundidade, então torna-se muito mais difícil classificar os vários tipos de experiência humana, de acordo com tipos simplistas a priori. Para mim, o fato mais evidente é que se uma pessoa presumir que é, na realidade, uma inteligência criativa, da qual emanam todas as manifestações da vida, então toda a experiência é guiada por essa mais elevada inteligência e tem um objetivo específico. Como pôr em questão esse objetivo? Fazê-lo é revelar a nossa arrogância intelectual, pois constitui prova da inconsciência pensar que temos a capacidade para saber mais do que o arquiteto do universo. No capítulo 6 encontrará o leitor uma análise mais holística e, creio, mais construtiva dos aspectos do que aquela que vulgarmente se encontra nos livros sobre astrologia. Algumas das questões a que aludi acima são abordadas nesse capítulo, por estarem mais no âmbito específico dos aspectos de Plutão. Existem, porém, alguns pontos básicos que podemos esclarecer aqui, porque estão relacionados com as características de Plutão já explicadas. Os aspectos de Plutão relativamente a outro planeta do horóscopo individual mostram como é fácil usar a energia de Plutão e proceder a uma regeneração plutoniana. Um tipo semelhante de desenvolvimento e transformação pode, por exemplo, ser indicado pelo trígono e pela quadratura entre os mesmos planetas, mas a pessoa resistirá implacavelmente à mudança quando se trata da quadratura. Quando o aspecto é mais harmônico, por exemplo, o trígono ou o sextil, parece que a pessoa tem muitas vezes um conhecimento interior
da razão pela qual determinada mudança é necessária e, por isso, adapta-se mais prontamente às necessárias alterações. Parece que, em muitos casos, os que têm Plutão em trígono ou sextil com o Sol ou a Lua, ou, por exemplo, com outros planetas pessoais, possuem uma compreensão inata dos processos naturais de desenvolvimento e transformação. Têm aparentemente como certo o fato de que a vida exige sempre que deixemos para trás o velho e nos abramos ao novo. Isso não significa que tais pessoas nunca experimentem qualquer dor relacionada com as mudanças plutonianas, mas sim que conhecem e aceitam o fato de que a dor que sentem constitui uma parte necessária da vida. O fato de um semelhante tipo de transformação poder detectar-se, quer o aspecto com Plutão seja tradicionalmente duro ou fácil, torna-se compreensível através do seguinte exemplo. Reparem que no fundamental é a atitude da pessoa perante as mudanças exigidas que é mais especificamente indicada pela relativa harmonia ou desarmonia do próprio aspecto. Há uns anos, ao receber para consulta um homem de 30 anos, falávamos acerca de suas reações emocionais, do seu estado emocional geral, quando ele disse: estou sempre a ter de reformular os meus sentimentos, a mudar conscientemente as minhas reações imediatas em muitas situações distintas. Essa pessoa, naquela altura, tinha muitos poucos conhecimentos de astrologia e não possuía qualquer familiaridade profunda com os aspectos de Plutão. No entanto, um relance pelo seu horóscopo revelava que tinha nascido com Plutão em quase perfeito trígono com a Lua. Que melhor símbolo poderíamos ter da exata experiência que descrevera? Mas o ponto-chave aqui é que ele tinha consciência de estar continuamente a fazer um esforço consciente para reformar e transformar esta parte da sua natureza. Não era algo a que resistisse ou porque fosse especialmente perturbado. Era algo entendido como uma simples e regular experiência transformadora na sua vida diária, que aceitava por completo como necessária, embora não tivesse consciência do simbolismo astrológico do processo. Quem quer que tenha Plutão em conjunção, quadratura ou oposição com a Lua natal, pode experimentar a mesma necessidade de alterar suas reações emocionais espontâneas, a fim de se adaptar à vida de todos os dias. Mas uma pessoa com esses aspectos particulares pode ver essa necessidade como mais um problema e tentar resistir ao arranque do esforço para proceder às mudanças exigidas. Plutão, em qualquer aspecto com um planeta pessoal, significa que existe um aumento de consciência psicológica, um renascimento multifacetado relativamente à parte do indivíduo simbolizada pelo outro planeta. Esse aumento de consciência psicológica deve ser considerado como especialmente necessário para o desenvolvimento próprio e o aspecto se for uma conjunção, uma quadratura ou uma oposição. Por outras palavras, a dimensão da experiência simbolizada pelo planeta em aspecto com Plutão tem que ser transformado num nível mais elevado ou mais consciente de expressão. Entre os mais dinâmicos aspectos, a conjunção, a quadratura
indicam, regra geral, um desafio e uma tensão internos que podemos aceitar como algo que devemos enfrentar intensa e empenhadamente, ou que podemos tentar evitar. O outro aspecto dinâmico de Plutão, a oposição, indica geralmente que tendências compulsivas, exigentes e teimosas interferem com regularidade no desenvolvimento de certas relações nas nossas vidas. O outro planeta é envolvido e as casas em que os planetas se situam dão, regra geral, informação suficiente sobre a possibilidade de se compreender o tipo específico de relação em que o problema ocorre. Diz-me a experiência que as pessoas com posições de Plutão só muito raramente compreendem o fato de que a sua exigência sutil, exigência de que os outros sejam diferentes daquilo que são, é a responsável pelos problemas das relações. Na verdade, como Plutão é, por natureza, geralmente indicativo de um certo complexo de tendências compulsivas e inconscientes, não surpreende que a maioria das pessoas com quem tenho lidado não possa identificar imediatamente os modelos compulsivos de comportamento indicados por Plutão nos seus horóscopos. Só quando dão passos definidos rumo a um autoexame honesto, embora doloroso, se tornam conscientes dos seus sentimentos e motivações mais profundos e são capazes de os relacionar com o significado de Plutão nos seus horóscopos. E a tensão dos aspectos difíceis de Plutão pode, então, gerar a capacidade para administrar a energia plutoniana de um modo particularmente dinâmico.